anos do século XIX e os primeiros anos do século XX, a maior vergonha para um tipo branco, brasileiro, abastado, bacharel, com algum letramento em relações exteriores e políticas, era se saber seguir em meio a uma população de degenerados. Entenda-se, negros, indígenas e seus descendentes. Descendentes que ganhavam 1000 adjetivações, mas que eram comumente conhecidos em âmbito acadêmico e científico como mestiços. Para o tipo branco brasileiro, estar no mesmo território que esses grupos se estabeleciam, a revelia da ordem republicana que os marginalizava, era motivo de vergonha internacional. Contudo, essa vergonha não era sem fundamento. Como se não bastasse o trabalho dos eugenistas brasileiros, que já influenciavam a recente república, o Brasil era considerado um dos, abre aspas, laboratórios raciais, fecha aspas, dos mais interessantes para médicos, antropólogos e eugenistas, europeus e estadunidenses. Na verdade, o interesse estrangeiro pela pitoresca população negra ou miscigenada do Brasil remonta ao ano de 1869, com a chegada de Arthur Gobineau ao país. O francês, autor de um dos primeiros e mais influentes livros eugenistas, intitulado Um Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. De acordo com o que Gobineau considerou uma extrema miscigenação, sem controle algum, o eugenista concluiu que o país estava condenado à degeneração. E isso repercutiu muito internacionalmente. Não à toa, o Brasil passou a ser considerado um país primitivo, condenado à selvageria dos povos indígenas, à perversão dos grupos negros e à loucura dos mestiços. Exceto a sua amizade pelo então imperador Dom Pedro II, nada no país lhe parecia positivo. Para o eugenista, a única salvação seria o investimento pesado numa política de migração da raça europeia. A República já tinha entendido que a divulgação ampla de um massacre não era a melhor maneira de demonstrar seu poderio e muito menos de limpar o território dos negros, indígenas e mestiços. Entenda-se? Pessoas negras de pele mais clara, descendentes de indígena por parte de mãe ou pai. O então presidente da República, Hermes da Fonseca, em 1911, 14º ano da degola de Canudos, resolve então se aproveitar de uma outra situação internacional para direcionar melhor a propaganda de um Brasil moderno. A República elegeria João Batista de Lacerda como delegado brasileiro no primeiro Congresso Universal das Raças, em Londres. Esse evento, aparentemente pacificador, acontece sob o pretexto de debater, discutir, entender os conflitos raciais nas colônias e ex-colônias europeias. Parece que o intuito era a tomada de uma medida global de resolução desses conflitos. Mas João não estava interessado nessa questão. E eu acredito que muito menos os poderes europeus, francês, alemão e, sobretudo, inglês. A delegação brasileira tinha um trabalho específico a fazer, publicitário, digamos. Financiado pelo governo de Hermes da Fonseca, a representação brasileira ganhou, abre aspas, um conto de ouro, fecha aspas, para fazer esse serviço. Esse é um dos trabalhos de marketing mais bem pagos da nossa história.
No telegrama recebido por Lacerda, quando ele já estava instalado em Londres, nós confirmamos a real intenção republicana. Abre aspas. Do modo que se julgasse o mais apropriado a propaganda do nosso país. Fecha aspas. Esse telegrama foi enviado pelo nosso Ministério da Agricultura. O agronegócio sempre pivô de nossas questões políticas, raciais, territoriais. Com essa missão, João Lacerda organiza sua fala para o Congresso. Segundo ele, uma breve nota sobre os mestiços do Brasil. Opa! Boa noite. Boa noite. Então, caso tenham ficado interessados e interessadas na nota de João Batista de Lacerda, eu sinto começar decepcionando vocês, eu não vou ler. Primeiro lugar, porque na formatação contemporânea, essa breve nota se tornou 12 páginas. Além do mais, é um texto muito mal escrito. Parece que não passou por uma revisão. Tem um tom estranho, sabe? Para um texto que vai para um congresso, ele começa com... Ai, vai, aí volta, aí conheço um preto que isso, e conheço um mestiço que fez aquilo outro, ou eu tenho um amigo de um amigo, de um amigo, de um amigo meu que conhece um mestiço Y. Não vou ler. Além do mais, se eu fosse comentar tudo que tem para comentar ali, a gente com certeza passaria do tempo da palestra, e eu não estou afim. Porém, apesar de um texto horroroso, mal escrito, lá fora, esse texto, esse projeto de nação, ganha áreas de propaganda benéfica. Mas no interior do país, era genocídio, estupro, morte, de maneira geral. Percebam que eu não falei o projeto de governo de Hermes da Fonseca. Eu falei o projeto de nação. E isso faz muita diferença, porque, de certa forma, parece que a gente retornou para alguns aspectos desse projeto que eu, na minha ingenuidade, achei que a gente tinha superado. Você pode soltar o primeiro slide? Deixa eu pegar minha colinha. Em qual slide aí? Está na propaganda ou está no João? Você pode botar o de João? Obrigada. Bem, esse é João. João Batista. João Batista de Lacerda, para quem não conhece.
Antes de dar seguimento, eu queria dar uma informação para vocês que no final a gente vai compartilhar no chat um drive onde tem a nota na íntegra e alguns textos que a gente considerou leituras complementares importantes, tá? Não vou colocar agora. Estamos no Zoom. Daqui a pouco eu perco todos vocês. Se eu mandar agora, vai querer abrir, é questionar a pasta, porque o texto tal não está aqui. Então, eu vou mandar depois, certo? Mas é importante saber que eu vou destacar 3 pontos desse texto, que são bem importantes para a nossa discussão. Primeiro ponto. Homem negro e homem branco. 2 raças ou 2 espécies? Ponto 2. O tipo étnico variável. E, por fim, ponto 3, a criação da raça latina. Eu não seria capaz de falar do evento, o primeiro Congresso Universal das Raças de maneira geral, é um evento muito grande, muito complexo, tinha representação de todos os continentes. Porém, eu acho que dá para simplificar, assim, apresentando ele como uma espécie de evento pós-colonial arcaico. Então, as superpotências, elas precisavam compreender o que estava sendo elaborado enquanto pensamento crítico, político, nas colônias e ex-colônias, até para atualizar o vocabulário de opressão, né? Não podiam continuar se relacionando com uma linguagem defasada. Mas tem uma coisa importante. O nome da sessão em que João Batista Lacerda falou, abre aspas, a formação da consciência moderna em relação à questão racial. Guarda esse nome que ele é importante para a gente, tá? Mas vamos ao primeiro ponto. Vamos ao primeiro ponto. Tomar um cuidadinho aqui. Você pode colocar o próximo slide, por favor? Já estamos no próximo slide? Sim. Obrigada. Olha só. João Lacerda resolve começar a sua fala da seguinte maneira. Respondendo uma questão que estava intrigando as pessoas nesse congresso. O homem negro e o homem branco são 2 raças ou 2 espécies? Ele chega respondendo. Gente, pelo amor de Deus. Não estou entendendo esse alvoroço. O Brasil já tirou de letra essa resposta há muito tempo. É claro que são 2 raças. Olha o que ele estava fazendo. Ele, na verdade, estava pegando uma propaganda que já existia sobre o Brasil. Ele não era um dos laboratórios raciais dos mais interessantes e posicionando a favor dele. Ou seja, se o Brasil é esse laboratório racial dos mais interessantes, tem material de estudo à vontade. E ele queria mostrar que os brasileiros também estavam interessados nessa questão. Então, o que é que ele faz? Qual é o argumento? Olha só. Se a gente coloca... Se a gente coloca 2 espécies para acasalar, o filhote é estéril. Se a gente coloca 2 raças para acasalar, o filhote é fértil. E o Brasil estava aqui cheio de mestiços que sabiam ser férteis por muitas e muitas gerações, então não tem dúvida. Mas, para seguir, eu preciso fazer um parêntese. O evento não tinha eugenia como tema, mas estava cheio de eugenistas, que é uma pseudociência, que acredita que existe alguma justificativa biológica, genética, para a superioridade moral, intelectual, física de certas raças em relação a outras. Mas para falar de pseudociência, eu preciso fazer um resumo bem grosseiro do que seria a principal característica da ciência. Não é a estabilidade.
não é a imutabilidade, é basicamente o método científico. Que, resumindo grosseiramente de novo, basicamente é a observação de fenômenos, eventos naturais, sociais, culturais, e criação de hipóteses para explicá-los, sabendo que serão para sempre hipóteses. Ou seja, se um cientista observa o mesmo fenômeno em outras condições, ou a partir de outra perspectiva, ele acaba criando uma outra hipótese que pode refutar o anterior. Mas o que é a pseudociência? Ela, na verdade, se veste de ciência. Ela usa jargões científicos. Ela propõe experimentos que não fazem o menor sentido, mas, na verdade, o que ela quer é uma prova do que ela já acredita. O que leva um cidadão a pegar sua régua de 30 centímetros, colocar no horizonte e dizer, não curva, terra é plana. Eu estou falando de uma régua de 30 centímetros. Mas ele tem fé de que ela é plana. Então, ele está satisfeito com essa explicação ridícula. Voltando. 2 espécies. Está focando aqui? 2 espécies. 2 raças. Por que Lacerda começa falando por este ponto? Olha só. Eu conheci uma curadora de arte uma vez que me disse, Laís, quando você estiver diante de um curador e ele te perguntar, o que você faz? O que você está fazendo? O que você quer fazer? Você apresenta o seu sonho. Você entrega o seu sonho. Depois você negocia, vê o que é possível, o que dá, o que não dá. Mas entrega o sonho. Agora imagina aqui comigo a Inglaterra, como essa grande curadora. O Brasil ali representado por Joãozinho como um artista em começo de carreira. O Brasil estava na porra de um pitch. Com 13 anos de república. Entregando seu sonho. Seu projeto de nação. Seu projeto de modernidade. Tá. E por que ele começou falando disso? Raças, espécies. Porque o seu projeto estava diretamente ligado ao fruto deste experimento. Um tipo étnico variável. Próximo slide, por favor. Que ganhava vários nomes. Alguns autodeclarados, outros atribuídos. Cabocla, cafusa, mameluca, jagunça, gaúcha, mulata. Falei no feminino de propósito, tá? Não foi um equívoco. Não foi um deslize. Bom, para Lacerda, branco, tudo igual. Se a gente vai numa festa hétero, a gente quase concorda com ele. Mas não é esse o ponto, não é isso que ele queria dizer. Tá. Preto, mais igual ainda. Mas aqui no meio tinha um tipo étnico variável, que não tinha fixidez o suficiente nem para ser considerado uma raça. Ele era basicamente a ponte para o que ele estava chamando de raça latina, branca. Nesse texto específico, nesse Congresso Universal das Raças, ele dá bastante atenção ao mulato e à mulata. Então, vamos ver aqui o que ele diz. Você pode me dar o texto, por favor? Olha só. Ele começa falando sobre os homens mestiços. Geralmente, eles são pouco musculosos. Parecem oferecer pouca resistência às doenças. A tuberculose, sobretudo, faz entre eles numerosas vítimas.
Sim, para ele a tuberculose no mestiço é quase geração espontânea. Eles são habitualmente corajosos, cheios de audácia, inteligentes, bem-falantes e dotados de uma imaginação muito viva. Agora, do ponto de vista moral, abre aspas. Entretanto, é preciso reconhecer que não se pode confiar cegamente em sua lealdade ou em sua probidade. Fecha aspas outra vez. Aí, ele vai explicar por que é um tipo étnico variável, por que não tem fixidez. E aí ele dá uma série de características fixas para explicar por que não é fixo. Então, vamos lá. Eles têm cabelos negros ou castanhos. Algumas vezes são ruivos. Raramente são lisos, mas ao contrário, são quase sempre crespos. Seus olhos são castanhos escuros e claros, mas às vezes são esverdeados. Seus dentes, menos resistentes e irregulares do que aqueles da raça negra. Em alguns, o prognatismo alveolar, tal como a coloração escura da mucosa gengival, são perfeitamente visíveis. Sua cor é inteiramente variável, desde o amarelado ou cor de oliva escura até o branco fosco. Eles, em geral, são dolicocéfalos e platirríneos. O índice cefálico e nasal varia, portanto, sobre uma escala de vasta extensão, fecha aspas. Aí ele vai descrever as mulheres mestiças. Abre aspas. Porém, ainda que não se possa dizer que pelas suas formas e traços os mestiços sejam um exemplo de beleza, é bem verdade que, sobretudo no sexo feminino, encontram-se tipos de formas graciosas e bem proporcionais. Os instintos voluptuosos são muito desenvolvidos na maioria, e eles se revelam no olhar lânguido, nos lábios espessos, no tom indolente, ligeiramente arrastado da voz. Tem uma coisa que é importante falar. Ah, você ia pegar o papel, pega o papel, vai, pega o papel. Tá, tem uma coisa que é importante falar. Ele tinha uma obsessão pela inteligência do mestiço. Sim, ele fala muitas vezes sobre a inteligência do mestiço. Ele fala que, aliás, a mestiçagem teve esse efeito positivo na população brasileira, intelectualmente superior. Sim, ele fala muito disso. Ele fala que o mestiço é preguiçoso, desleal, mas é muito leal. Muito leal e muito cheio de vigor. Mas ele é preguiçoso, gasta muito, não sabe empreender, mas ele é empreendedor. Muito empreendedor. Ajudou muito a República, políticos, artistas, médicos, engenheiros. Mas, acima de tudo, são inteligentes. Ele chega a dizer que ele conheceu um mestiço que era filho de um branco dos mais medíocres com uma negra das mais incultas e nasceu um gênio. Você realmente acha que ele está querendo agradar os mestiços com essa obsessão? Se você respondeu sim, errou. É ardiloso. O que ele faz fala muito disso. Deixa evidente que essa é uma das principais características dos mestiços. Eles são muito inteligentes, intelectualmente superiores, sempre, para justificar um conceito que ele quer defender nesse evento, que está diretamente ligado com o seu projeto de nação. Você pode colocar o próximo slide, por favor? Qual é o ponto? O mestiço, segundo Lacerda, por ser inteligente, sempre escolherá o branco. E ele está chamando isso de seleção sexual. Ele diz que o mestiço sempre quer retornar para o branco ou para o preto, mas ele é inteligente, então ele sempre escolhe o branco, e isso é seleção sexual.
Brasil continuar do jeito que está, em 100 anos não haverá mais mestiços no Brasil. E, consequentemente, também não haverá mais negros nem indígenas. Porque, sim, o Brasil conseguirá limpar o território da selvageria, da perversão e da loucura, apostando na inteligência do mestiço e na sua subsequente seleção sexual. Se ainda não ficou evidente, eu vou falar mais uma coisa. O que estava faltando nessa equação? O que ele precisava para concretizar esse projeto? Da raça europeia. Então ele está lá, gente, no evento, no pitch internacional, olhando para um monte de gringo branco e dizendo: ei, olha só, temos território, temos recursos naturais, temos as fronteiras protegidas, mas precisamos de vocês. Venham, e de bônus, temos muitas mestiças férteis e que escolherão vocês. É só chegar. Elas sempre escolherão vocês. Um pouco de delicadeza não faz mal a ninguém, mas elas sempre escolherão vocês. E eles vieram. E eu falei no masculino também, de propósito. Essa coisa terra nostra, cheia de família. Faltou informação. Resumo. Evento internacional, precisa da imigração europeia. Estou oferecendo visto, dinheiro, terra. Vocês serão os primeiros cotistas do Brasil e ainda sentirão orgulho disso. E mais, temos mestiças, temos muitas mestiças férteis que estão esperando por vocês. Em relação aos homens mestiços, tem uma página no Drive sobre manicômio e penitenciária, dá para descobrir onde é que foram parar. Mas, de maneira geral, esse era o projeto. Acontece que ali nasce um produto de selo nacional, a mulata exportação. Em 2011 completou 100 anos desse evento. Estamos aqui. 2020, estamos aqui. Mas Lacerda não era bobo, ele sabia que existia a chance de o plano não se concretizar. Caso a força do atavismo fosse superior, caso a violência e a impulsividade desses povos, desses grupos, e o seu egoísmo, o que os torna incapazes de pensar o que é melhor para o país, os fizessem resistir. A profecia não se concretizou. Mas qual é a consequência dessa propaganda hoje? Próximo slide. A gente vai fazer um salto para 1950. Ali, 1950, 1960, Guerreiro Ramos, o intelectual negro brasileiro, ali muito próximo de Abdias, Nascimento, do Abdias, do Tendo, enfim, intelectual negro daquele período. Ele publica um estudo intitulado A Patologia Social do Branco Brasileiro. Aí ele passa um tempo, claro, explicando qual é o conceito de patologia que ele está usando. Então, existe a norma e o desvio da norma. O desvio seria a patologia. Mas ele não acredita que a norma é imutável, ela se atualiza, bem como as relações de poder naquele território se atualizam. Porém, numa sociedade colonial, já seria patológico, porque a norma ela não refletiria as relações de poder no território, mas uma projeção externa já, de cara. E aí ele pega o censo de 1950, onde o IBGE, por questões humanitárias, claro, não acha justo obrigar alguém a se autodeclarar como um termo pejorativo. Ele não podia obrigar alguém a se declarar como branco. Ele resolve fazer o seguinte, ele bota lá, branco, negro, indígena e outros, com tracinho. E aí, meus amores,
criatividade do brasileiro não tem fim. Retornaram termos já conhecidos, jagunça, gaúcha, cafusa, mameluca, mas apareceram outros. Então, você tem moreninha, bronzeada, queimadinha de sol, café com leite, café com mais leite do que café, café com leite, mais café do que leite, paçoquita, afrobege, clarinha. Não, esses são mais recentes. Não, esses 3 últimos são mais recentes, eu me equivoquei, foi mal. Mas o que ele percebeu nesse estudo? Que existe uma flutuação. Então, em lugares em que a população branca era a maioria, ela estava relaxada. Fica evidente quem é o outro. Então, por exemplo, sul do país, você tem lá mais preto do que pardos, mais brancos. Já em lugares em que a população branca era menor, eles precisavam ser um pouquinho mais criativos, estratégicos, se não violentos, para resguardar a sua brancura. Então, era uma coisa mais tranquilinha. Tinha mais pardo do que preto. Ou seja, vamos lá. Quem não varia? Branco. A quantidade de pretos e pardos acaba variando de acordo com a quantidade... Eita! Deixa eu voltar. Quem não varia? A quantidade de pretos e pardos acaba variando de acordo com a quantidade de brancos no território. E o que ele conclui? Que essa flutuação se devia, em especial, entre outras coisas, ao apagamento sistemático do que as pessoas negras estavam fazendo. Porque, de alguma forma, intelectuais negros, artistas negros, davam uma bugada no estereótipo do negro, que ainda estava diretamente ligado ao processo escravocrata, de submissão, sujeição, violência, e, claro, a propaganda eugenista no começo da República, do projeto de nação, e que isso fazia com que esse grupo em flutuação, pretos e pardos, vivesse um extremo sofrimento psíquico em relação a si próprios. Aí, meus amores, a gente salta um pouquinho aí, anos 70, 80, final dos anos 70, início dos 80, surge o Movimento Negro Unificado, MNU. E junto uma propaganda pela autodeclaração. Eu estou falando de trabalho político, teórico, em todos os âmbitos, pela autodeclaração. A partir da percepção de que as experiências sociais, os abismos, eram muito semelhantes para pretos e pardos. Muito. Ainda tinha também a própria Sueli Carneiro, que reivindicava a possibilidade da diversidade fenotípica da pessoa negra no Brasil. Afinal de contas, branco, ruivo, loiro, moreno, gordo, magro, feio, bonito. As pessoas negras também são diversas. Nesse processo, se reivindica a criação da categoria negra como pretos e pardos. E dessa forma, a gente se torna maioria no país. Eu ouvi de Ney Lopes, um dia desses, inclusive, pesquisando para essa palestra, um termo que eu adorei. Ele chamou de autoproclamação. Então, o que a gente está dizendo? Usando da representatividade como um meio, não como fim, como um meio, reconfigurando a imagem do negro no Brasil. As pessoas se autoproclamam negras. Sentem orgulho de serem negras. Sentem orgulho de pertencer a esta comunidade. Estou falando de orgulho de pertencer. Isso teve, obviamente, Isso também faz parte, óbvio, de uma estratégia política. Porque a partir do momento que a gente se torna a maioria, a gente consegue reivindicar certas leis de reparação. Porque, sim, essa representatividade, esse processo de autoproclamação veio acompanhado de um processo intenso de politização. E aí, meus amores, eu preciso dizer uma coisa.
experiência de vida. Tá! É uma tomada de atitude diante da norma. É um entendimento das estruturas de opressão que te faz tomar uma atitude diante da norma. E com isso a gente conquistou algumas coisas. E aí o processo de politização, de orgulho, é generalizado para a população negra. A gente não está falando só dos tons de pele mais claros. Foi lindo, a gente conseguiu umas coisas, mas o projeto está aí, né? A propaganda da República. Por que eu estou trazendo isso hoje? Gente, observa aqui comigo. Crise internacional, check. Crise do agronegócio, check. Crise geopolítica. Militarização do território. O que mais? Crise ambiental, já falei? Afrobege. O que eu acho interessante é que sempre que o projeto de nação está em xeque, a narrativa sobre esse grupo étnico variável é disputada de novo. Próximo slide. Beleza, conseguimos as contas. Branco é foda, né? Aí vai lá e fraude. Quando eu falo fraude, o que é que eu tô falando? Eu tô falando de uma pessoa branca que se autodeclara negra para usufruir de um direito que não é seu. Aí começa uma discussão muito importante da relação da autodeclaração com a heteroidentificação, como monitoramento de uma política pública. Mas também, ali em 2015, surge por aqui uma coisa chamada colorismo. Eu não vou para os Estados Unidos há 40 anos atrás. Não sou obrigada. Mas eu vou falar uma coisa, né? Quem defende o colorismo acredita que, por vivermos numa sociedade pigmentocrática, pessoas negras de pele mais clara têm privilégios em relação a pessoas negras de pele mais escura. Privilégio. Quais? Porque eu desconheço pesquisas que possam aferir essa diferença com este crivo. E quando eu penso em privilégio, obviamente eu penso em privilégio branco, né? E aí, numa conversa que eu tive com Gabriela Bacelar, inclusive, tem um texto dela, alguns textos dela no Drive. Ela fez um resumo que eu achei interessante, né? Que é privilégio é não ser racializado. Mas a gente poderia falar sobre privilégio branco, né? A gente poderia falar sobre direito à individualidade, diferença, diversidade, subjetividade, abstração, ir e vir, saúde, luto, direito ao luto. Mas eu posso resumir o privilégio de ter um território, uma nação projetada para si. Porque era isso a raça latina. Eu chamo a raça latina uma espécie de crioulo branco. Junta um monte aqui, vai branqueando, é raça latina. Olha só, brancos, vocês que ficam falando, quando eu saio do país sou latino. É isso que você é latino. Claro.
e isso significa branco aqui. Entendeu? Aí se isso é bom ou ruim, depende de como o Brasil está posicionado no ranking internacional. Mas, tá bom? Beleza, voltando ao que eu estava falando. Esse é o privilégio branco no Brasil, ter toda a nação projetada para si. E aí, quando eu ouço que tem o privilégio de determinados espaços usufruir deste privilégio, é complicado. Porque, sei lá, né? Parece que eu posso simplesmente atravessar esse abismo que tem entre mim e Hilda, que está segurando a câmera. Rapidinho vou ali e volto. Porque me é conveniente. Ou quando for. Só aí eu já fico um pouquinho ofendida, né? Não estou confiável. Mas tá, vamos pensar em, sei lá, representatividade. Será que essa questão estaria no âmbito da publicidade? Será que a gente não poderia chamar de, sei lá, um racismo publicitário? Isso seria privilégio? Porque eu consigo imaginar um branco marqueteiro sentado numa mesa, pá, definindo o que é acessível, palatável das nossas pautas e onde a gente deve estar e de que jeito. Lembra lá, 13 anos de República, a gente já tinha um pitch publicitário. Tem também uma outra coisa que eu fico pensando, sabe? Quando o João Lacerda disse, enfim, fala sobre esse projeto de ascensão do mestiço, esse paraíso da mestiçagem, ele estava falando de uma promessa de futuro. Sim, porque quando ele diz mestiço, ele quer retornar para o preto ou para o branco, ele está falando dos seus descendentes. Ele está criando o ideal da brancura. Não à toa, na periferia, você ouve barriga suja ou barriga limpa. E esse ideal tá para todo mundo. Ai. Eu tenho outro medo também, hein? Vou falar. Tem outro medo também, que é o efeito disso na população branca, que é uma coisa que eu estou chamando de efeito Bacurau. Não é uma crítica ao filme especificamente, mas é porque tem 5 minutos do filme que tem uns americanos lá falando com os brasileiros, falando, não tem branco no Brasil. Gente, acabou. Depois daí eu vi um monte de gente branca de esquerda, em especial do audiovisual, falando que numa discussão racial qualquer, falando, porque não tem branco no Brasil, e acabou. Gente, eu tô quase 1 hora falando com vocês aqui sobre o quão complexo é a questão racial no Brasil. Filma aqui, por favor. Obrigada. E em 5 minutos a pessoa está satisfeita. Por que eu tenho medo de que esse efeito aconteça? Porque você transforma o branco em relação a. Quando a gente sabe muito bem o que é branco no Brasil, no mundo. Parece abstrato se reconhecer como uma pessoa negra, mas não é. Mas isso pode abrir um precedente para o branco em relação a. Então, eu já estou vendo, gente, eu já estou vendo daqui. Ai, não, eu sei que eu não sofro o racismo que você sofre. Eu sei que eu tenho outro cabelo, outra cor, eu sei disso. Não sou branco. Então, esse lugar estranho que vira sofrimento para mim, vira alívio para alguns brancos culpados. Esse é o medo que eu tenho. Assim, esse efeito aí, eu tenho uma questão, nossa. Porque tem uma coisa, velho, parece quando eu ouço que eu já ouvi algumas vezes mais, eu sempre soube que era negra, você não. Gente, parece que eu passei a entender o que era opressão racial no dia que eu descobri que era negra, mas não. O que acontece é, quando a pessoa negra entende, se politiza, se entende como uma pessoa negra, se reconhece, se autoproclama, ela entende que tudo aquilo que ela achou que era azar, falta de jeito, circunstâncias, eram questões raciais. Você só entende depois. A gente está falando daquele sofrimento psíquico que Guerreiro Ramos falou, a gente está chamando isso de privilégio, então, agora?
E tem uma coisa que eu fico mais virada. É que a pressão da paçoca está, sobretudo, com o feminino. Sabe por que eu tenho uma tese? Eu tenho uma tese, é uma hipótese. Que isso não chega com tanta pressão no grupo masculino, digamos assim, embora vá chegar, porque a gente tem uma questão que é muito concreta. Genocídio da juventude negra. É estatística. A gente sabe que a quantidade de pardos e pretos em relação às estatísticas do genocídio da juventude negra são semelhantes, se não for ainda superior. Gente, a gente está falando de 83,9% da população negra do Brasil. Esse dado é concreto. Mas as disputas afetivas não, são abstratas. E isso é publicidade. Será? Eu tento não ser categórica. Eu falei, não vou ser categórica. Eu estou tentando não ser categórica, mas é muito difícil. Porque sim, a pressão da publicidade pesa sobre o feminino. E lembrem, a propaganda ela não precisa fazer sentido. Ela só precisa gerar o desejo. E por que eu estou falando disso tudo agora? Por quê? Porque tem a Palmares, que retirou algumas pessoas negras da lista de pessoas negras influentes por serem mulatas. Ou por serem negras por conveniência. Porque o primeiro pronunciamento oficial da República em relação à eleição dos Estados Unidos foi: Kamala não é negra, ela está sendo chamada de negra por conveniência da esquerda brasileira. Ela é negra nos Estados Unidos, no Brasil ela é mestiça. Gente, o mestiço voltou. E aí? O que a gente faz quando se torna oficial? Isso não é mais coisa de internet. Vem livro aí. O que a gente faz com a propaganda? Não é o momento em que dê para tocar em assuntos tão complexos de qualquer jeito. De alguma forma, a gente... No fim das contas, eu estou falando isso tudo porque é sobre mim. Veja bem. É sobre a minha história, né? Eu vou mandar para vocês agora no chat. Manda aí o link do Drive. Tem várias leituras, então, pessoas negras, vamos trocar essas refs, pessoas brancas, parem de pedir texto! Ainda mais agora, 3 dias, Dia da Consciência Negra, Dia da Paciência Negra. Tem um monte de material aí, dá para vocês se divertirem bastante. Vai ler, vai estudar, vai trocar uma ideia. E eu também queria aproveitar esse momento para a gente comemorar, porque hoje faz 2 dias que esse projeto de nação foi proclamado. Passei a tarde inteira fazendo isso aqui, não terminei a minha obra, então faltam umas estrelinhas. Vou botar umas estrelinhas aqui. E aí também, quando a gente bate os parabéns, eu queria que vocês batem aí, Diego, o melhor momento, para botar essa fanfic, que é o hino da Proclamação da República. Para a gente se divertir um pouquinho nessa fanfic, comemorar esse momento. Me avisa quando estiver rolando, porque eu estou botando aquelas estrelinhas, são tantas estrelinhas tirar para colocar aqui. Eu vou soltar um negócio aqui também rapidinho. Vamos, gente, animação. Não dá para sentir o feedback aqui, né? Esquece. Vamos lá, hein? Já botou aí o hino?